Pronto. Boa tarde, você que está conosco, pessoal do chat, tais como Brenda Maroja, boa tarde, Marcelo Rodrigues, que lá de São Paulo, Rancharia, da USA Intermunicipal de Rancharia, São Paulo, boa tarde, pessoal que está nos assistindo pela retransmissão, TV7, Web Rádio, Fraternidade Reviver Espírita, e também o Lar de José. Bom, meus amigos, o primeiro momento da tarde de hoje, como é de praxe, é a exposição da prece através do nosso amigo Flávio. Prece não, desculpe, a leitura. Vamos lá, Flávio. Vamos lá. Boa tarde, meus irmãos. Vamos à leitura. Abrimos o livro Caminho, Verdade e Vida, na lição 67. Esse livro, psicografia de Cristo, e o título é Os Vivos do Além. E eis que estavam falando com eles dois varões. Que eram Moisés e Elias. Está em Lucas, capítulo 9, versículo 3. Agora vamos sobre esta passagem. Várias escolas religiosas, defendendo talvez determinados interesses de sacerdócio, asseguram que o Evangelho não apresenta bases ao movimento de intercâmbio entre os homens e os espíritos desencarnados, que os precederam do mais além. Entretanto, nesta passagem de Lucas, vemos um mestre dos mestres confabulando com duas entidades egressas às esferas invisíveis, de que o sepulcro é a porta de acesso. Aliás, em diversas circunstâncias, encontramos o Cristo em contato com as almas perturbadas ou perversas, aliviando os padecimentos importunos perseguidos. Todavia, a mentalidade dogmática encontrou aí a manifestação de Satanás, inimigo eterno e insaciável. Aqui, porém, trata-se de sublime acontecimento. Não vemos qualquer demonstração diabólica, e sim dois espíritos gloriosos nessa ação íntima com o Salvador. E não podemos situar fé em associação de generalidades. Porquanto, os amigos do outro mundo que falam com Jesus sobre o monte foram devidamente identificados. Não se resistiu ao fato, declarando-se, por exemplo, que se tratava da visita mas e do companheiro, dando-se a entender claramente que os mortos voltam de sua nova vida. Essa é a mensagem de hoje. Ok. Bom,
Deixa eu ver aqui. Bom, meus amigos, agora a gente vai ouvir a prece. Agradecemos, é com muita alegria também que a gente agradece a Flávia. É com muita alegria que a gente agradece a presença de Flávio, porque este tem retornado de duas situações muito delicadas. A primeira foi da questão da Covid, que ele pegou, né? Aliás, ele pegou, não, ela pegou, ele pegou, vamos dizer assim, pegou o Flávio, foi contaminado, e com poucos espaços de tempo, de uma semana, ou menos do que isso, ele teve um problema cardíaco e tem que fazer uma angioplastia. Graças a Deus está aí conosco, mas já faz algum tempo que ele já fez. Então vamos ouvir a nossa prece, que é de praxe, feita pela nossa irmã Renata Souza. Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Quem desejar fechar os olhos, tentar acalmar o pensamento. Ó Deus, de infinita bondade e misericórdia, rogamos a Ti, Pai, que nos abençoe nessa jornada. Rogamos misericórdia para os momentos difíceis. Rogamos os espíritos consoladores, espíritos protetores, anjos guardiões, para que se façam presentes em locais que precisam da sua ajuda, aos hospitais, aos doentes, que no nosso lar possamos nos resguardar e aproveitar para nos interiorizar mais, para captar a energia do alto, que os nossos pensamentos sejam serenizados, que possamos seguir os ensinamentos aqui trazidos pelo Jesus de Nazaré. Jesus que nos trouxe o caminho a seguir. Jesus que curou os doentes, os enfermos. E que lembremos sempre, estemos sempre atentos, lembrando que somos luz. Façamos resplandecer essa luz dentro da gente, não percamos a esperança. Por fim, vamos agradecer por estarmos aqui reunidos para mais uma live. Obrigada, meu Deus. Graças a Deus. Então, com alegria que a gente vai compartilhar agora a tela do nosso amigo Silvio Romero, que já está com uma carteirinha registrada e pagamento de hora de serviço que ele vai questionar J. Cristo. Ele só é um mero intermediário dessa situação. Então, conosco, meus irmãos, Silvio Romero, que terá a temática A Ansiedade na Vida. Vamos lá. O microfone está desligado, Silvio. Eu vou desligar. Pronto. Não fui eu, não. Não, Boa tarde a todos. Não, foi daqui. Tá ok. Não, pronto? tá okay. Isso. Boa tarde a todos. Pronto. Principalmente os que fazem o Recanto Espírita Reviver. E estarmos com todos vocês aqui na Web Rádio Reviver, né? E com um tema tão necessário para os momentos de hoje, né? A ansiedade. Né? A ansiedade não é só... Nós não só encontramos no movimento vida encarnada, né?
nós encontramos também muitas entidades espirituais profundamente ansiosas, né? E de onde advém essa ansiedade, né? Vamos tentar, então, fazer uma análise, por um lado, dentro da neuropsicologia, né? Em que nos responsabiliza, né? Nos leva a uma responsabilidade maior. Evidentemente, quando eu falo a neuropsicologia hoje, nós vemos os espíritos no século XIX chamando a atenção de Allan Kardec, né, e de todos nós, as nossas necessidades mais intrínsecas, e hoje nós vemos a ciência, né, a ciência médica na neurologia unir-se com a psique, em grego alma, né, para nos comprovar, né, de que estamos neste mundo sob a nossa responsabilidade. Mas essa responsabilidade não é só para consigo, mas também com os outros. Não que sejamos responsáveis pelos outros, mas somos responsáveis uns com os outros. Essa responsabilidade de uma comunhão, né, num processo alimentado pela compaixão, caridade, fraternidade, que só terá, pois, o devido recurso, na humildade, simplicidade, paciência, né? E toda ela sustenta pelo perdão, pelo amor. Então, evidentemente, nós vemos a ressurreição crística, né, de suas falas, não só simplesmente porque temos que crer que ele é o nosso guia, a nossa estrela maior. Não, né? Mas tudo que ele nos trouxe verdadeiramente é divino, é de Deus, né? E que, evidentemente, passarão o céu e a terra, passarão todas as teorias, e cada vez mais que se passar, a gente vai mergulhar nessas verdades e atestar, né? Atestando cada vez mais, não simplesmente pela ciência, mas esse atestado é íntimo, né? Porque muitas vezes atestamos pela consciência, mas não temos essa confirmação, esse atestado para conosco mesmo, né? Porque a inteligência é uma coisa, a sabedoria é outra, a consciência é outra, a vivência é a resposta, o resultado disso tudo. Então, um dos pontos que nos leva profundamente ao estado de ansiedade é a nossa condição do estado repetitivo de conduta. E essa repetição de conduta, ela traz consigo, como nos chama a atenção o espírito Joana de Ângelis, nas suas obras, quando ela traça sobre a psicologia transpessoal, em que o pensamento é a antecipação do ato, é a grande realidade. E ela nos chamando essa atenção, e a gente fica bem claro, em que esse pensamento, aquilo que pensamos, ele vai ser produzido pelas nossas atitudes. E se nós temos os pensamentos, né, todos eles no mesmo ponto, na mesma sintonia, né, nós vamos ter atitudes mesmas, né? E aí, evidentemente, cada vez mais a gente vai ver que está a nos faltar, né? Então, quando nós pensamos sempre o mesmo pensamento, sempre a mesma forma, né, nós acessamos os mesmos neurônios, esses mesmos neurônios vão produzir as mesmas proteínas, os neuropeptídeos, que vão acessar as células, os núcleos, que vão acessar o DNA e vai entrar em contato com os nossos genes, e aí nós vamos acessar os mesmos genes, e assim a mesma reprodução das sensações, né? Porque uma das situações mais importantes, né, no processo de transformador do indivíduo é o ambiente, né? E esse ambiente, nós estamos sempre acostumados a sentir o ambiente externo físico, mas nós geramos um ambiente interno mental, que esse mesmo ambiente interno mental,
ele remete ao mesmo ambiente interno neuronal, cerebral neuronal, né? Que vai nos levar a ter as mesmas emoções, as mesmas sensações, os mesmos estados repetitivos de conduta. Então, nós queremos dar algum salto inteligente um salto quântico inteligente na nossa capacidade de sentir, de perdoar, de auxiliar, de pacificar. A gente sabe dessa necessidade, a gente tem certeza de que é necessário acessar certos estados. E por que a gente não consegue? Porque nós estamos nesse automático. E esse automático nos leva a viver sempre o conflito. Porque se estamos no automático, nós estamos vivendo as mesmas notas. É como um bolero de Ravel, né? É uma nota monótona crescente, né? E ali vai. E nós estamos nesse bolero de Ravel, né? Aumentando só o tom, mas as mesmas notas. Ouvir um bolero de Ravel um dia é excelente, mas você todos os dias, durante anos a fio, ouvir bolero de Ravel, não tem quem suporta. E fica faltando algo. Algo para os nossos ouvidos, para os nossos olhos, algo a dizer. Nós estamos dizendo sempre as mesmas coisas, estamos ouvindo sempre as mesmas coisas, estamos vendo as mesmas coisas, sentindo as mesmas coisas. Nós pegamos um sentimento do que eu sinto na escola, levando para o trabalho, levando para a rua. Cada movimento, nós temos que viver uma situação de sentimento diferenciada e não repetitiva. Mas a gente pega aquele mesmo processo sistêmico linear e passamos a sentir a todas, como ver as pessoas como se fossem as mesmas, como se todo mundo fosse igual. Até a gente repete, todos são iguais, não sobra um. Né? Então, nesse sentido, a gente fica sentindo falta. E essa falta, a priori, são pequenas faltas, são pequenas fissuras. E essas fissuras, elas vão, às vezes, se alargando e vão se tornando cada vez maior. Então, nós temos buracos existenciais. Eu observo, muitas vezes, certos pacientes chegarem e dizer assim, eu estou com um sentimento, uma coisa aqui no peito, uma coisa aqui. E chegou uma vez uma paciente a dizer assim, é como se fosse um caranguejo. Né? Porque ele mexe assim, entende? É um buraco. Falta. Né? E, de repente, desse buraco, às vezes, torna-se um cânion. Um cânion. E aí, a gente vive sempre à procura. À procura. A gente afirma que encontrou no Mestre o caminho, a verdade e a vida. E o que a gente está procurando? Hã? E aonde a gente procura? Busque e achareis. Aí a gente vai lá fora buscar. Vai buscar no outro, vai buscar na fábrica, vai buscar na sociedade, vai buscar na sociedade religiosa, vai buscar ali na escola, vai buscar no cinema, vai buscar no lazer, vai buscar no prazer, vai buscar em todas as coisas que falta. E cada vez mais que nós vamos buscando, parece que essas faltas vão se condensando, vão ficando cada vez maiores. E a gente muitas vezes acredita que nada muda. Quantas vezes, né? Não é só, com certeza, não é só no meu consultório, vocês devem ter ouvido várias vezes na vida as pessoas dizerem assim, eu não acredito em mais nada. Eu estou só esperando o momento de partir. Eu só estou completando a hora. Com licença. Né? A gente espera as coisas acontecerem e não faz a coisa acontecer. Né? Nós vamos tentar hoje de uma forma bem diferente. Né? Eu tentei ver se havia algum recurso, mas eu sou analfabete, eu não sei mexer nada eletronicamente. Estou melhorando cada vez mais. Eu não estou no estado repetitivo, não. Alguns amigos até dizem assim para mim, como é que você conseguiu isso? Às vezes eu consigo. E diz assim, e como é que foi? Eu disse, não sei. Eu cutuquei, cheguei aqui. Mas se mandar eu fazer de novo, eu vou ter que rolar tudo de novo, rodar tudo de novo, porque eu não consegui, foi tanto passo, que eu não consegui marcar o compasso. Pois bem, e nós vamos tentar fazer
uma dinâmica diferente hoje. Eu havia preparado, refletido de como iria levar essa conversa na tarde de hoje. Mas, de repente, uma paciente minha, essa semana, ela estava com 2 livros e nós estávamos conversando durante a sessão sobre uma questão dela. E interessante que o assunto, quando eu comecei a trabalhar ela dentro de uma questão íntima dela, e ela disse assim, engraçado, Silvio, nós estamos vivendo, ela é psicóloga, nós estamos vivendo agora um processo muito junguiano, a sincronicidade. Olha os livros que eu tenho aqui. E, realmente, nós estávamos trabalhando, e eu estava falando sobre algo que ela havia trazido, havia comprado naquela mesma tarde, e havia levado para a sessão. Porque antes da sessão ela estava na livraria. E aí ela disse, tome esses livros, né? Tome esses livros, fique com eles, né? Leia, e na próxima sessão eu pego, a semana que vem. E eu li esse livro. É um livro infantil. Mas é um livro infantil para nós, que nos consideramos adultos. E ainda muito criança na condição do existir. Shel Silverstein, num livro simplíssimo, ele nos traz uma verdade muito profunda. É só um processo facilitador. Algumas vezes eu vou até utilizar o livro para mostrar alguma coisa, mas eu vou fazer algo dinâmico, algo diferente. Existia a parte que falta. Como estávamos dizendo, todo o nosso movimento falta-nos. Falta uma esposa, a gente se casa, falta filhos, a gente os tem, falta isso, falta aquilo outro, falta agora uma televisão, falta um carro, e a gente vai. E a falta vai ficando cada vez maior, né? E aí, essa falta. E nessa falta, a gente muitas vezes assim, a gente diz, falta, pois, uma parte para eu ser feliz. Me falta algo. Está faltando algo aqui. Algo está incompleto. E a gente vai, então, à busca desse incompleto. E aí, nós vamos a essa busca por todos os lugares, por todas as partes, tentando encontrar esse algo que nos falta. E aí, nós vamos caminhando. E nesse caminhar, muitas vezes, aquela parte que sentiu que nos falta, ela consegue, então, tornar um pouco até lúdico o processo de busca, né? Algumas pessoas, a maior parte não. Mas a priori a gente vai buscar até cantando, né? Vai buscar a esposa cantando, o marido cantando, vai buscar o trabalho cantando, mas aí vai faltando a paciência, a resiliência, a gente deixa de cantar para reclamar, puxar os cabelos e colocar a culpa em todo mundo, mas tudo bem. Estamos falando aqui a princípio, a priori. E aí sai a cantar. E aí, então, eu vou trazer Lipsverb, o que o Shel Silverstein nos traz. E ele sai cantando, pois, buscando. Eu busco a parte que falta em mim. A parte que falta em mim. E aí, eu. Assim, eu vou em busca da parte que falta em mim. E a gente sai seguindo a vida, cantando, né? Como tem uma fofoca fraterna. Chico, uma vez eu estava na casa do Chico, e ele ia atender, disse, não, ele está ouvindo a música que ele gosta muito, né? E assim, ele não gosta de ser interrompido com essa música, né? E aí eu agucei os ouvidos, né? E tentei ouvir, e eu ouvi a música que ele mais, uma das músicas que mais ele amava, né? Lili, né? Eu levo a vida cantando, ai Lili, ai Lô, por isso sempre contente estou. O que passou, passou. É uma verdade. Porque o que nos falta, muitas vezes, hoje em dia, é aquilo que nos faltou ontem, mas hoje não falta mais. A gente vive tanto no passado,
um estado repetitivo, vive tanto no passado, que as nossas faltas de ontem ainda reverberam no dia de hoje. Como é que uma falta pode durar tanto horas, tantos dias, meses, anos, às vezes a vida inteira? Como? Será que nós não temos a devida capacidade de transformar, de transmutar, de modificar? Será que a gente já, por exemplo, eu sentia falta de uma bicicleta quando criança, e depois ela não me fazia mais falta. Eu sentia falta de alguns brinquedos, hoje não me faz mais falta. Tem pessoas que sentem a falta de um pai que partiu na sua infância, mas com licença, será que você não colocou o seu amor que era para dar para aquele pai ou para receber? Você não colocou, não dirigiu esse amor para alguém ou para algo? O amor não tem endereço. O amor não tem endereço. Quando a gente ama alguém, a gente perde esse alguém, a gente deixa aquele amor paralisado. É necessário dirigir aquele amor para alguém ou para algo. Mas não, a gente carrega essa falta a vida inteira. E às vezes, na grande maioria das vezes, perdão, a gente faz o quê? A gente vai somando faltas. Somando faltas. Ai, eu não quero nem falar. A vida está sem graça para mim. Eu não tenho mais ânimo para nada, dá licença. Ou seja, deixou de sentir falta para ser a própria falta. Pois bem, e ali então, tinha momentos em que aquele que sentia falta, ele sentia profundamente o calor do sol. E chegava ali a suar, suava, mas ele estava ali até a curtir o sol. E ele curtia o sol. Mas ele saía e não perdia a procurar. Ele não parava de procurar. E sempre procurando a parte que lhe faltava. Ora estava o sol, e horas a gente observava que aquele que estava buscando o que lhe faltava, né, de repente, não era mais o sol. Ele estava ali vivendo um processo em que caía ali a chuva. Ele poderia reclamar, mas ao mesmo tempo ele sentia, que bom, eu saí do sol e agora eu estou na chuva e ela está a me refrescar. E aí conseguia e consegue mais ou menos equilibrar o sentido das coisas. Na hora do sol, curtir o sol. Na hora da chuva, curtir a chuva. E a gente vê tantas pessoas a dizer assim, que calor horrível. Eu não aguento mais. Oi, nós vivemos num país tropical. Nós vivemos numa região bem próxima ao Equador, onde o sol é mais forte, mais tórrido. Então, com licença, é necessário adaptar-se. E sentir, que bom que eu estou aqui. Eu vivo aqui, adapto-me aqui. Então, alguma coisa eu posso fazer. E se eu não tiver nada para fazer? Se refresque. E a gente consegue. E assim a gente consegue. E assim vai. Horas na chuva, horas no sol. Aí o indivíduo está reclamando do sol. Eu não aguento mais o sol. E depois chove. A pior coisa do mundo é um dia de chuva. É triste, é cinza, não consegue fazer nada, não consegue botar uma roupa bonita, a gente se mela, é tudo molhado, a gente não consegue chegar bonito em lugar nenhum, é difícil em tudo, o trânsito é horrível, no mundo inteiro. No mundo inteiro. Eu já passei chuva no Brasil, as pessoas assim, o recifense não sabe dirigir na chuva. Eu estava em São Paulo, o paulistano não sabe dirigir, eu conheço todos os estados do Brasil. Inúmeras cidades no Brasil. Todos os lugares dizem a mesma coisa. Aqui é a pior cidade quando chove. Estive em Espanha, estive em Portugal, estive em França, estive em Holanda, estive em Suíça, estive em Bélgica, estive em Itália, estive em vários países da Europa, alguns países da Ásia, alguns países da África.
todos dizem a mesma coisa. É chuva, faz parte da vida, é necessário a vida. Então, por que não viver esse estado? Ou cada estado? Mas aí, então, às vezes, era ali, não mais a chuva nem o sol, mas a neve. E a neve vinha caindo, e o frio gritando, mas não parava de buscar aquele que sente falta. Não parava de buscar. E não parando de buscar, ficava a continuar, ficava a continuar, ficava a continuar. Às vezes, cansado, às vezes sem saber muito o que fazer, faltava uma parte. E aí não conseguia, como ele não conseguia rolar, claro, ele não consegue rolar. Se não consegue rolar é porque falta o quê? Uma parte. E como não faltava rolar, assim ele poderia às vezes parar. E às vezes ele parava, né? E quando parava, ele encontrava, às vezes, alguma companhia. Como aqui. Encontrou uma minhoca. E aí começava a conversar. Às vezes, a gente está em busca de grandes conhecimentos e encontra pessoas tão simplórias, falando minhocas. E a gente fica a conversar. Uma conversa sem nenhum comprometimento intelectual, mas suave, leve, branda, em que não exige nada de nós. Ao contrário, deixa-nos despreocupado, porque a gente vive preocupado. Um dos processos mais rigorosos que alimenta a ansiedade são as antecipações. Então, o indivíduo preocupado, ele é como a gente diz aqui no Recife, aí no Rio Grande do Norte e outras partes do Brasil, acho que não, que o indivíduo morre de véspera, como o Peru. Então, a gente ali, é um fato que vai acontecer sexta-feira da semana que vem, e eu já estou sofrendo de já. Aí você sofre tanto hoje, sábado, sofre no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta você está exausto. E às vezes você vai ao compromisso já explodindo. Às vezes chega ao compromisso, calma. Não, mas eu estou calmo. Não está. A gente está somando todo um processo de uma semana inteira em que ficamos ansiosos, antecipadamente ocupados. É necessário nós revisarmos tudo o que vai ser necessário para sexta-feira. Tomar as devidas providências. Tomou as devidas providências? Então, na sexta-feira eu resolvo. Mas não posso tomar nenhuma providência, só na sexta-feira mesmo. Então, pare. Só na sexta-feira você vai se ocupar. Você já disse. Se pode viver de uma forma profilática, tentando, pois, organizar-se para sexta-feira, devido. Organizei. Acabou. Sexta-feira eu retiro a pasta e levo. Retiro da minha mente todo o planejamento e coloco em pauta. Mas não fico, pois, remoendo, ruminando. Observe como nos faz falta encontrarmos uma minhoquinha para conversarmos. Às vezes a gente tem até medo de conversar. Às vezes eu tenho medo de conversar. Porque as pessoas, sabendo que eu sou psicólogo, já chegam perto de mim para conversar problemas. Quando não de si, de alguns parentes, de alguns amigos, claro, eu gosto, é interessante auxiliar, mas fica difícil. E às vezes até você quer conversar, aí diz assim, não, você tira de letra, você resolve. Eu digo, mas como? Não, você tira de letra, você resolve. Você sabe como você faz. Você resolve o problema dos outros, não vai resolver os seus. E aí a gente gera, né, um processo, e nessa situação gera um novo processo que gera ansiedade, solidão. A parte que falta. É sempre uma parte que falta. E ali ele conversando com a minhoquinha, ele esquecia. Ele esquecia até o que lhe faltava. Mas depois ele fazia, opa, vamos dizer assim, ops, eu vou voltar a quê? A procurar. E ele, então, saiu, ou ela,
Vamos botar ela. Vamos botar ela. Ele está muito cheio de ele, né? E os eles até hoje não estão fazendo quase nada. Vamos trazer elas. Então ela, foi a procurar. E aí, quando ela foi a procurar, procurando, e aí se deparou com o quê? Se deparou com uma flor. Eu estou desenhando isso aqui na hora, viu? Se deparou com a flor. E aí, então, parou para sentir o perfume. Qual é o momento que a gente para? Às vezes a gente passa pela vida numa velocidade tão grande que a gente não se apercebe o que está à nossa volta. A gente não se apercebe. Quantas vezes eu digo assim, eu nem me apercebi meus filhos crescerem. Eu não tinha nem como dizer isso, porque fui eu sempre só. Fui eu que tive o filho e no momento de adoção. E só tinha eu para cuidar dele. Então não tinha como fugir. Eu vi, eu participei de tudo. Mas a participação, talvez eu tenha causado algum hiato. Eu tenha participado dos processos da literatura escolar, do processo do lúdico, outras coisas mais, mas será que eu parei para sentir o perfume? Qual é o momento que a gente sente o perfume um do outro? Será que você sabe qual é o seu perfume? É a transcendência, espiritualidade. Até Jesus foi buscar na flor uma forma de explicar o movimento espiritualidade. Olhai os lírios no campo. A flor se difere de tudo o que é uma árvore e uma planta. Completamente. Está ali as mesmas folhas, os mesmos galhos, caules, e de repente, depois daquele verde, aí brota como essa aqui, essa lilás, branca, róseo. Se difere de tudo o que é o quê? O que é aqui, dessas folhas. O ano inteiro, essa mesma folha, de repente, me surpreende. Espiritualidade é isso. A gente se surpreender com uma forma completamente adversa daquela que estamos acostumados a ser. E aí tem singeleza, delicadeza, beleza, e tem fragrância. Mas aquelas que se destacam em maior condição e melhor condição, não simplesmente na singeleza, na beleza, nas cores, na suavidade e na fragrância. Simplesmente, ela abre mão de toda a beleza para alimentar em fruto. Esse perfume é a personalidade. É aquilo que nós somos ou estamos a ser naquele momento. Pode ser um perfume azedo, pode ser um perfume acre, pode ser um perfume de odor fétrido. Nós é que somos esse grande maestro que no laboratório alquímico da intimidade nós vamos buscar não só as fragrâncias necessárias, mas também o fixador. Porque uma fragrância a gente pode botar agora, daqui a 2 minutos. É como a gente mostra uma fragrância e daqui a pouco não tem sustentabilidade nela. É necessário um fixador. E aí fica a fragrância e ela perdura. Mas ela não perdura num processo sistêmico, como acontece com os perfumes que nós encontramos em frascos. O perfume, a fragrância humana, ela tem um crescente. Ela expande. Mas não expande
num processo simplista, principalmente aquelas fragrâncias que têm como fixador o amor. Elas são exponenciais. 1 em 10, 10 em 100, 10 em 1000. E então, a senhorita, a senhora, a moça, que do qual sente ali a falta, ela vai deixar de sentir a beleza da fragrância e vai em busca da parte que lhe falta. E aí, ela procura e atrás um besourinho. Às vezes, ela conseguia ultrapassar o besouro. E outras vezes, o besouro conseguia ultrapassar a ela. Isso. Às vezes, ela ultrapassava o besouro. E às vezes, o besouro ultrapassava ela. Muitas vezes, nas nossas buscas, nós ficamos muito interessados em ultrapassar as pessoas. E ficamos muito atentos a quem nos ultrapassa. E aí a nossa busca, ela perde a essência da busca e torna-se uma competição. E aí a gente ultrapassa. Não, porque se eu não chegar, ela pode pegar o que me é de dever, o que me é de direito. Não. E aí que depois, quando a gente ultrapassa, a gente diz, graças a Deus, e ainda dá graças a Deus. Graças a Deus, eu estou na frente, eu vou chegar primeiro. Tem uma frase de Chico Xavier que ele diz assim, o que é nosso nos virá, mais cedo ou mais tarde. Mas isso não quer dizer que nós fiquemos, pois, alienados do processo da busca, ou principalmente da construção. Não, é nosso. Às vezes, a natureza nos oferece a mesma coisa várias vezes, em situações diferentes, mas na essenciabilidade a mesma. A essência é a mesma. Vem na primeira vez, a gente está tão ocupado no corre-corre, nessa conquista de um do outro, nesse poder todo, que a gente simplesmente não se percebe. Não está ali, logo. Mas, como diz aqui, horas o besourinho está lá atrás e a gente está muito contente. E horas o besourinho ele nos ultrapassa. E aí a gente vê complicação. Veja que livro simples, mas que dá a nós uma capacidade imensa de explanar. E aí a gente perde o interesse pela busca. E a busca, ela torna-se competição. E aí a gente vai o maior no menor, o menor no maior. E aí a gente fica aguardando, esperando que caia do céu. Esperando que a natureza me traga, a natureza me trazer. Oi, busque e achareis. Sim, mas é necessário bater e abrir-se-vos-á. Bater na porta dos outros, bater na porta do céu, bater na porta de Deus, bater na porta de... Não! A nossa própria porta, abra-se, escancare. E não viver aquele processo linear das mentes fechadas. Eu penso assim, vou morrer pensando assim. Com licença, o que você fez na sua vida? O que é que você está traduzindo? Como você está traduzindo, ou se está traduzindo a vida? Como é que você está vendo a vida? Ou você nem consegue ver a vida? Quanto mais senti-la. Mas ela ali não parou. Ela foi adiante. E aí, que beleza! O que é que ela via? Ela passou a ver uma linda borboleta. A borboleta sobre si. Mas as borboletas, elas só pousam nas flores. Às vezes a gente também é flor. Com perfume. Uns mais, uns menos.
Outros não têm perfume, como essa bonitinha aqui. É linda a orquídea, mas cadê o perfume? Poucas têm, muito pouca. Mas não se preocupe. Hoje não tem, mas amanhã você pode ter. É um trabalho interno. Está no processo da autonomia. E quando a gente espera que as coisas aconteçam externamente para termos internamente, heteronomia. Mas aí então, ela prossegue adiante. E ali, ela vai. E ali então, ela vai, e diante do que ela vai, ela consegue ir por lugares, às vezes, não muito cômodos, atravessando verdadeiros oceanos. Navegar é preciso. Muitas vezes, eu estou vivendo. Aí está numa praia. Agora eu estou vivendo. Aí botam as espreguiçadeiras na praia, sentados. Eu estou vivendo. E tem gente que vive assim, não é uma férias. Tudo bem, é maravilhoso. A gente tem que dar um relax, a gente tem que dar uma pausa. Mas não, isso é que é vida. Então eu estou vivendo. Para poder viver, eu tenho que estar ali, ó. Uhul, ahá. Não. Aí observe, navegar é preciso, viver não é preciso. Como diz, pois bem, os portugueses. Navegar é preciso, viver não é preciso. Viver, muitas vezes, você para e simplesmente permite que a vida passe por você. Mas a vida passa por você e você sente-se nela. É diferente. Isso é navegar. Você não é simplesmente, você não está na vida, você é vida. É vida. Então, ali no oceano, ela passava e continuava a cantalorar. Eu busco a parte que falta em mim, por terras, por mares sem fim. Há-se um pudim, faça um quindim. Estou buscando a parte que falta em mim. E ali, então, ela ia, e cada vez mais que ela ia, eu estou aqui desenhando, cada vez mais que ela ia, aí, então, ela se encontrava muitas vezes aqui, em verdadeiros pântanos. Aqui ela. Pântano. Sufocada. Às vezes a gente sente um momento em que não só a gente entra em pântanos, como a gente cria certos pântanos lodosos, encharcados. Ou muitas vezes as pessoas criam verdadeiros pântanos, mas é necessário navegar, é necessário prosseguir. Às vezes, então, lá estava ela, subindo ladeiras, horas subindo, e horas descendo. E às vezes descendo, é como às vezes a gente se sente. A gente se sente, está tudo legal, está tudo beleza. Eu estou vivendo numa verticalidade excepcional. Mas de repente, a gente não está vivendo mais aquela verticalidade, a gente está vivendo uma horizontalidade. E às vezes nem na horizontalidade. A gente está simplesmente o quê? Se sentindo descer. Não há retroação no processo evolutivo, mas já há retroação no processo comportamental. Nós temos insights e passamos a viver um comportamento mais ideal. E de repente a gente não deseja mais aquele esforço de buscar sempre o eu ideal, e aí volta aquele eu antigo, o eu real, descendo de ladeira abaixo, pegando aquele modus operandi de antes e não desejando mais viver o quê? Aquele movimento em que você ali é novo. E até que um dia, aí disse, eita, alto lá. Olha, alto lá. Achei a parte que falta em mim. Ela cantou. Achei a parte que faltava em mim. Se o pudim, faço o quindim,
achei a parte. E a parte disse, ei, espera aí. Antes que você ache o pudim e faça o quindim, espera aí. Eu não sou a parte que te falta. Não sou parte de ninguém. Sou uma parte completa. Ainda que eu fosse a parte que falta em mim, eu não acho que seria a sua. Repito, não sou a parte que te falta. Às vezes, a gente impõe às pessoas, é você que falta na minha vida. É uma responsabilidade muito séria. E as pessoas não querem ser ou não se sentem. Só porque eu sou desse tamanhinho, só porque eu tenho essa dimensão, esses 30 graus, esse ângulo de 30 graus, eu, você, parte de alguém? Não. Se eu sou pequeno, se eu sou feio, se eu não sou devidamente instruído, se eu não sou devidamente capaz, hoje eu vou me amar e vou me sentir inteiro naquilo que eu sou, sem abrir mão na expectativa daquilo que eu quero ser. Não sou parte de ninguém. Não há divisibilidade. Somos inteiro, é dois em uno, não em um. Porque se formos fazer dois em um vai despersonalizar-se. São dois em uno. Sim, sou completo. Na minha pequenez, na minha dimensão, sou completo, sim. Sou. E ainda que eu fosse a parte que falta de alguém, eu tenho muito dinheiro, mas não tenho a capacidade de gerar. Então, você é a parte que me falta. Mas quem foi que disse que eu quero gerar o seu dinheiro? Quem foi que disse que eu quero? Eu tenho uma fábrica, mas não tenho capacidade de manter a fábrica. Então, você é a parte que falta. Mas quem foi que disse que eu quero a fábrica, trabalhar numa fábrica? Eu quero ser professor, eu quero ser psicólogo, eu quero ser médico, eu quero ser bancário, eu quero ser professor hoje no Brasil. É o maior movimento para ser anjo. Se você consegue ser um bom professor, um grande professor hoje no Brasil, você vai ter 2 asas no céu. E aí dizer, a parte que falta em alguém, possa até ser, mas eu não acho que é sua. Ou seja, por que eu vou ter que estar preso a você porque você simplesmente falta? E eu não sei se eu sou essa falta. Oh, exclamou ela com tristeza. Me desculpe de tê-la incomodado. E continuou a rolar. Continuou a rolar. Continuou a rolar. Feito Dory. Daquele desenho, né, do Procurando Nemo. Continue a nadar, 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 nadar. E ali, então, ela continuou a rolar. E ela continuou a rolar. E aí, quando ela ia, aí, de repente, ela achava, pois, um outro pedaço. E esse outro pedacito, é uma outra parte. Não, não é. É bem menor. Aí a gente encontra alguém e diz assim, é minha parte. Eu disse, não, não é não. Ela é bem pequena. É pequena? É pequena. Não dá, não dá. Às vezes a gente olha para as pessoas assim, essa pessoa não tem a mesma capacidade intelectual que eu tenho. Esse trabalho, ele não comporta a minha capacidade. Essa escola não ensina nada. Os professores não servem de nada. Esse grupo ainda está muito aquém dos meus estudos espirituais. Dá licença. Quem é pequeno aí? O que é pequeno? Aquele que foi o maior se fez o menor de todos. É de mim vos servir. É mole? Mas, às vezes, nessa procura, né,
Aí a gente encontra algo, pessoas que é muito grande. Aí a gente se assusta. É feito uma paciente, toda vez que ela se apaixonava, ela dava tudo, fazia tudo para o namorado. Aí ele se assustava e ia embora. É feito aquela canção do Chico Buarque, o primeiro me chegou, né? E aí ela mandava embora, assustada, eu disse não. Né? E aí assusta, eu disse assim, minha filha, talvez os rapazes queiram só um copo d'água, e você está dando uma cachoeira, sufoca. 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 E às vezes você está ali menor e a gente acha alguém maior, e muitas vezes quando a gente acha alguém que saiba mais, que tem mais, a gente se sente o quê? Humilhado. A gente sente falta de ser igual àquele. Aí vem, a gente coloca no lugar da falta o quê? A inveja, sentimentos horizontais, lineares, não construtivos, paralisadores. Mas ali então, ela ia, e deixa eu ver se eu desenho, se eu sei desenhar isso aqui direitinho. Ela ia, isso, acho que sim. E às vezes encontrava alguém muito pontudo. Alguém que é muito pontudo e às vezes o quê? Tá aqui, ó. Às vezes nos fere. Alguém que se aproxima de nós e tem uma ponta de lança que fere. Só tem a relação para ferir, 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 ferir. Qualquer coisa que façamos, qualquer coisa, sempre tem algo e não é para nos auxiliar. É só para ferir. Não diz lé com cré que não seja ferir. E ele diz, não, só quero lhe ajudar. Não, eu só estou dizendo. Mas é cada pancada. Com licença. A crítica, ela deve ser construtiva. Aliás, toda crítica é construtiva. Se não é construtiva, não é crítica. É maldade. É perversidade. É o como, não o quê. É o como se dá. Se você pega um diamante é como a verdade. Límpido, transparente e valiosíssimo. Se você pega o diamante e joga na face de alguém, corta. Mas se você pega esse mesmo diamante e você põe numa caixa e dá um laço, é o presente mais caro que você pode dar. A verdade na face de alguém fere. E se você dá nas mãos dela essa verdade, é diferente. É diferente. E às vezes, então, ela ia e encontrava pessoas quadradas. Ai, realmente não dá. Ah, não, não quero nem chegar perto de você. Um terraplanista, não! Pelo amor de Deus, agora não. Basta! Não dá. Ah, não, 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 não. Não é isso que eu quero. É não. Não, não, não. Com licença, não é isso que eu quero. Mas aí, então, ela procurando, ela procurando, ela procurando. Ah! Ela encontrou. Ela encontrou. Apareceu o que tinha achado a parte perfeita. Mas não segurou o tempo suficiente. Às vezes a gente sabe, é isso sim. A gente adentra numa proposta de vida, sabe que é aquela, mas não sustenta. A gente abandona. A gente tem, sabe a conduta correta, mental, comportamental, ideal. A gente vai, sabe que é aquilo, mas daqui a pouco a gente não dá sustentação. Aí volta àquela mesma forma de ser antiga. Não dá. Então, não segurou muito forte e a parte se foi. E essa parte se indo, novamente ela ficou a procurar. Mas dessa vez, ela encontrou. Ela encontrou e dessa vez ela segurou. E segurou bem segura. Muito bem segura. Segurou com força.
muita força. Às vezes a gente tem um ideal e fica muito rígido, muito forte. E termina o quê? Quebrando. 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 Se eu pego sem nenhuma força, eu perco. Mas se eu pego e lanço muita força, eu quebro. O caminho do meio, como diziam os terapeutas da Alexandria. Mas chegou, pois, o momento em que ela viu que não dava. Quebrou e ela seguiu adiante. Ela seguiu adiante, seguiu adiante. E aí, num dado momento, continuou a rolar. Caindo de cá, porque ela não podia rolar direito, porque tinha uma parte que ele falta. E ali, então, um dia, ela encontrou, então, um ser. Foi viver, ao invés de procurar, passou a viver aventuras. E essas aventuras, está mal desenhado aqui, essas aventuras, então, passou a feri-la. Muitas vezes a gente passa algumas horas, alguns dias sorrindo para chorar o resto da vida. São certas aventuras que a gente vive de consequências inimagináveis. Uma verdadeira flecha no coração. Um verdadeiro torpedo na nossa existência. Mas ela seguiu adiante. Horas, ela caía em buracos. Horas, ela encontrava muros. Às vezes a gente cai em buracos. Às vezes a gente obstacula. Às vezes nós somos os nossos próprios obstáculos. Mas um dia, ela olhando, ela disse, eita, ali está a minha parte ideal. A parte parecia perfeita, perfeita. Oi, disse a parte. Você é parte de alguém? Não que eu saiba. Bom, talvez você queira ser parte de mim mesma, certo? Posso ser alguém, ao mesmo tempo pode ser de mim mesma. Bem, talvez não queira ser minha. Talvez eu queira. Não, talvez não dê encaixe. Bem, vamos tentar. E fica, aquela dúvida. Você é minha, não é meu. Você é seu, não é meu. É isso que eu quero, é isso que vai. Vai lá, vem cá. Oi, dá certo. Vamos, puxa, encolhe, puxa, encolhe. Até que encaixou. Encaixou. Uma perfeição. Com perfeição. E aí, não tinha mais dificuldade de rolar. E aí rolou, mas rolou com tanta intensidade. Rolou rápido, rolou para longe, por estar completo. Estou completo. E saiu rolando. Rolou mais, muito mais rápido, muito mais rápido, muito mais rápido, muito mais rápido. Tão rápido que não conseguia ver as minhocas, que não conseguia, pois, cheirar as flores, que não conseguia, pois, simplesmente passava rápido, 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 rápido. Não sentia o sol, não sentia a chuva, não sentia a neve, não sentia o frescor, não sentia absolutamente nada. Não sentia porque as borboletas estavam a passar, não sentia o besouro, nada. Mas ele podia cantar uma canção alegre, por fim, podia cantar. Achei a parte que falta em mim. E ali então ele começava a cantar. Mas por que isso? Como é? Eu conseguia cantar. Mas por que agora eu não consigo cantar? Porque estava tão inteiro, que eu não conseguia articular. Às vezes a gente está tão inteiro, que perde a articulação, a mobilidade. Meu Deus! Agora que eu estava completo, não consigo cantar. Quantas vezes a gente chega achando que o que nos faltava, que iria nos fazer feliz, e a gente diz o quê? Meu Deus, eu estou completo, mas não posso cantar. E aí pensou, então é assim?
E aí parou de rolar. Parou de rolar. E com cuidado, com muito cuidado, pois a outra parte no chão. Passou a outra parte no chão e rolou devagar. Rolou devagar. E foi rolando. E foi rolando. E enquanto rolava, com uma voz suave, cantava: eu busco a parte que falta em mim. A parte que falta em mim. Aí, eu. Assim eu vou, em busca de uma parte que falta em mim. E aí, conseguiu novamente viver a primavera, sentindo as borboletas, sentindo o frescor da chuva, calor do sol, a vida. A parte que lhe falta, a parte que me falta, está em mim. Jesus não nos trouxe nenhum tesouro exterior, mas é o tesouro interior, a integridade, ao eu. Sim, aonde eu não tenha que deixar de conversar minhoquices, de sentir o frescor e o perfume das flores, brincar com a chuva, fazer uma oração ao sol, escorregar na neve, subir as montanhas e não importar se ao meio dela descemos a rolar. Não importa quantos oceanos tenhamos que nadar. Não importa. Não importa quantos charcos terei que suportar. Mas jamais irei parar no meu caminhar. Aí onde se encontra o verdadeira harmonia íntima, aonde não terá lugar, em momento algum, a ansiedade. Eu não tenho que correr. Não tenho. E eu encerro com a frase do Dr. Bezerra de Menezes, que resume tudo isso. É urgente acharmos essa parte em nós, mas sem pressa. Urgente, sem pressa. Curtindo não só a minhoca, as flores, o sol, a chuva, a neve, a borboleta, o besouro. Não. Quer passar na frente, vá. Quer ficar atrás, fique. Vamos. Venha ao lado. É mais interessante. Mas sem o fator da pressa. Por quê? Não é uma caminhada para lá. É um caminho para cá. A resposta 919 do Livro dos Espíritos. O que eu preciso? O que é necessário para facilitar o meu processo evolutivo? Um dos vossos filósofos já te utilizou-se do axioma: conhece-te a ti mesmo. Vamos parar para conversar mais, sentir mais, curtir mais. A velocidade. A gente perde o processo da visão. E indo devagar, a gente se cansa com o que está vendo. É necessário o equilíbrio, o caminho do meio. Nem um 8, nem um 80. Vamos engatar um 40, um 50, um 60. E aí eu posso caminhar sem poder, sem deixar de vislumbrar a beleza que a natureza estará a nos ofertar. Que Deus nos abençoe. Esse livro, está aqui ele, a parte que falta. Shel Silverstone.
Silverstein. Eu não estou ouvindo. Eu não estou ouvindo. Agora. Eu não estava ouvindo nada. Alô, pronto. Pronto. Que o que eu passei lá e passei para você, eu tirei do deixando silencioso. O Wilson fez uma pergunta, mas ele mesmo disse que você já tinha respondido. Então, ele dispensou Certo. a gente socializar essa pergunta. Mas Daniel Certo. Rosa de Assis faz o seguinte. Vou tentar colocar aí no vídeo para todo mundo ver. Se no caso não der, eu vou ler mesmo assim. O doutor Silvio, como podemos dominar a ansiedade que nos rodeia no controle de proteção ao contágio do Covid, mantendo o equilíbrio necessário com os nossos entes e partes de tarefa social? É um momento muito difícil. Se nós tivéssemos uma real política científica para lidar com esse fato, teríamos uma melhor condição de encarar o processo. A priori, o mundo inteiro não obedeceu às regras devidas da ciência. E observamos, então, a Itália, a Espanha e outros países sofrerem profundamente. E sendo seguidas por outros países que não aconteceu, e infelizmente no nosso Brasil também. Então, acompanhar a orientação científica, e essa orientação científica, evidentemente, a doutrina espírita, por ser ciência, filosofia e religiosidade, evidentemente, nos dar, pois, toda uma orientação necessária para que venhamos a nos nortificar, né, pelas orientações dela. Então, seguindo devidamente a orientação científica e abstraindo certas informações que são dadas, e não a ciência, no bom senso, nos ajuda e muito. A morte, ela está sendo profundamente banalizada, ela está sendo até ridicularizada. Elizabeth Kübler-Ross, a grande estudiosa sobre o processo da morte e do morrer, ela nos fala da situação, dos processos que o indivíduo, quando ele adoece ou quando está com um problema de saúde muito grave, na condição morte, ou quando chega a uma certa idade. A gente tem tempo de refletir, pensar, mas as pessoas não estão conseguindo nem sentir o seu próprio luto. Não tem como chorar os mortos, não tem como acompanhar os seus mortos, a dar o último adeus. E quando a gente mal enterra um parente, já sabe de outro e outra pessoa. E cada vez mais esses lutos estão sendo acumulados. É como se nós estivéssemos numa guerrilha, não numa guerra. Porque numa guerra existe o campo de batalha. E ali os civis, eles ficam salvaguardados. É assim que deveria ser. Mas numa guerrilha, você sai e não sabe se volta. Então, é necessário pautar o bom senso. E o bom senso hoje é seguir a ciência. E aguardar o bom senso dos nossos governantes no que concerne a nos trazer o que já é de ser trazido, já deveria ser trazido, que são as da vacinas. Né? Enquanto isso não acontece, é nós lidarmos a cada momento com o que se sucede e com o que se passa. Então, se é necessário o lockdown, fiquemos em nossas casas, façamos a nossa parte, porque não só estou pensando em mim, eu estou pensando no outro. Se eu saio e o contrário, eu estou trazendo para as pessoas da minha casa um processo de contaminação. E assim,
E essas pessoas, entrando em contato com essas pessoas e com outras tantas. Então, um momento de profunda reflexão, porque as nossas atitudes devem ser de solidariedade, mas não é solidariedade simplesmente dando. A gente aprendeu a ser solidário dando. Agora somos solidários sendo responsáveis por nós mesmos. Se eu sou responsável por mim, eu estou salvaguardando um número de pessoas que está ao meu derredor ou distante de mim. Porque é um processo muito intenso. Não é uma doença. Não é uma pandemia. É uma pandemia, onde se perde o controle. Então, se perde o controle da manifestação dessa doença, desse vírus, é necessário que tenhamos sobre nós esse controle profundo, esse controle psico, biofísico, social. Então, manter, pois, a não ansiedade é viver cada dia o seu dia, ter as suas perdas, lidar com elas e tomar o devido cuidado consigo e com o outro para evitarmos novas perdas. E pedirmos consciência, né, para que o mais rápido possível tenhamos acesso à vacina, a tratamentos e mais, né, aos nossos principais cuidados. É necessário profundamente ouvir a ciência e o bom senso. Silvio, você respondeu uma questão específica, mas aqui digamos, quem está nos assistindo, a Aurineide, ela faz uma pergunta talvez de um modo mais abrangente, mais geral. Temos como trabalhar para não sermos ansiosos? Olha, eu falei da ansiedade, porque, veja, não me pediram o tema, o transtorno da ansiedade. O tema foi ansiedade na vida, entendeu? Sobre o transtorno da ansiedade generalizada, os sintomas são muito parecidos com a agorafobia, com o transtorno do pânico. É necessário, pois, um acompanhamento psicológico e um acompanhamento também psiquiátrico, né? Então, assim, o transtorno, ele precisa do casamento dessas duas forças, né? A força, pois, da alopatia, junto com a força da psicologia, né? A alopatia, ela vai reduzir as tensões, né? Os tremores, a angústia, as tonturas, a sudorese, a taquicardia, todas essas coisas, ela vai dar um controle sobre isso, e aí vem a psicologia para levá-la a uma nova atitude, que falamos no início. Mudando a atitude, mudando a forma de ser, e como passamos todo o transcurso da conversa de hoje, não buscando lá fora o que nos falta, mas buscando em si, é a verdadeira profilaxia e tratamento. Pauliane Vidal Cruz, aqui de Natal, ela faz a seguinte colocação, pergunta, na realidade. Essa parte que você vive ter seu comentário, que está faltando, tem que estar fora? E por que é que sempre estamos insatisfeitos? Foi o que tentamos dizer, ela nunca está fora. Foi isso que ela, a bolinha que estava faltando, ela achou. Ela estava tentando buscar lá fora. E quando ela conseguiu algo que encaixasse, ela não conseguiu mais cantar. Ela não conseguia, ela rolava tão rápido, rolava tão rápido. A vida nos faz correr, a gente está correndo, a gente acha um dia muito curto, rolando, rolando. E aí é o quê? A gente não sente o perfume das flores, não conversa com as minhocas, a gente não sente as borboletas não podem pousar em nós, porque nós estamos o quê? Muito rápido. Uma rapidez imensa. É isso. Então, assim, não é a parte que nos falta, é o que Jesus bem traz. Jesus não nos traz a nenhuma conquista exterior, é interior. Eu me lembro uma vez, eu estava na Casa da Prece, lá do Chico, e ele recebeu uma comunicação do Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. E naquela comunicação de Bezerra de Menezes, ele dizia de coração para coração. A revolução crística não é coletiva, é de coração para coração. É individual. As revoluções coletivas, elas estão aí, não fadados
A gente pode mudar qualquer tipo de lei, mas se o indivíduo não muda a si próprio, ele burla a própria lei da forma que ele quer. Então, é uma revolução individual. Não estou falando aqui que nós não devamos buscar e lutar pelos nossos direitos coletivos. Não. Mas nessa busca do direito coletivo é necessário você ter em si estabelecida o direito de si. O direito de si saber o que lhe falta e estar à procura o que é devidamente que lhe completa. É que no início nós dissemos, a gente sente falta de um marido, tem um marido, aí sente, e aí não era ali, não era o marido, não, porque a família não está completa, vai os filhos, não é os filhos, é os netos, não são os netos, é a televisão, é o carro, é o emprego. E a gente viu que nada do que está fora nos completa, mas o que está dentro. O reino dos céus está dentro de todos vós. É o que disse Jesus, não precisa dizer mais nada. Silvio, no início da sua fala, da sua exposição, você mencionou entidades espirituais ansiosas. Poderia esclarecer nesse aspecto? Evidentemente, ansiosas porque agiram de forma equivocada e querem o quanto antes o quê? Reverter esse quadro. É um grau de ansiedade imensa. Outros estão lá, sabem que erraram e vivem na ansiedade de continuar no erro. Continuar no alcoolismo, continuar na sexolatria, continuar na fofocagem, continuar na enganação, entende? Continuar nos mesmos vícios. E aí vai ser muito maior o nível de ansiedade, porque não tem a parte física que vai concretizar as suas faltas. Entende? Mas isso aí, veja, a misericórdia divina é tão grande que, certa feita, eu ouvi Chico dizer e conversar com um senhor tabagista. Ele fumava muitos cigarros no dia. E ele dizia, Chico, eu estou preocupado quando desencarnar. Ele fez, meu filho, não se preocupe. A espiritualidade, Deus é amor, e a espiritualidade, ela vai saber lidar com isso. Eu soube do nosso querido mentor Emmanuel que os tabagistas inveterados, ao chegarem lá, os espíritos materializam os cigarros. E ali, evidentemente, dá uma sensação como se você estivesse utilizando-se da folha do tabaco. E ali, aos poucos, eles vão reduzindo até a libertação total. É misericórdia, gente. Deus, a punição, Deus não nos pune. Nós é que nos punimos diante das atitudes do processo da lei de causa e efeito. Mas a gente não tem que estar suscetível, vulnerável à lei de causa e efeito. Jesus não nos ensinou a ficarmos aguardando a dor pela lei da causa e efeito. Ele nos ensinou a criar um novo efeito. Um novo efeito. Eu errei. Eu tenho toda a capacidade de gerar um novo efeito, não pela dor, mas pelo amor. É porque criar um novo efeito. Não, a lei de causa e efeito. Eu mudo. Daí a neurociência. Se você não muda seus pensamentos, não muda suas atitudes, todo o seu organismo perecerá. Daí um novo ramo da nova ciência, aonde ela prova que a mudança de pensamento e de atitude muda o processo genético. Ok. Silvio, o que fazer? Você também mencionou na sua voz aí, na sua fala, a questão da repetição de conduta. O que fazer para evitar essa repetição de conduta? O que Kardec nos disse, hoje ser melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. A gente não está nem no passado, nem no futuro, no presente. O presente precioso. A repetição é quando a gente está no passado e no futuro, amigo. Porque se você me fez um mal agora, você me disse, vamos dizer, se você me diz uma palavra áspera agora, daqui a um segundo já é passado. Se eu pensar na sua palavra áspera, eu vou estar no passado e não no presente. Então ela passou. Então, se você disse a palavra áspera, não está mais comigo. Passou. O passado no passado, o futuro no futuro, e não deixar que o presente apodreça. E porque, na realidade,
você não muda uma ação em si depois dela feita, você muda as consequências da Só um ação instante. promovida, né? Certo, isso, isso. A última pergunta. Como perceber Certo. o que nos falta, seja algo acessório ou essencial? Aí é uma busca de cada um. Eu não posso, se eu disser que a busca tem que ser aquilo, ali, 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 acolá, Jesus ofereceu-nos todo o caminho. Agora você percorre aonde você quiser, como tiver. Como um piloto, como um médico, como um doméstico, como um enfermeiro, como um gari. Não é quem expressa o amor, mas é a forma de expressar o amor. Que muitas vezes está ali o indivíduo expressando o amor, mas só a ele, o egoísta. Ele só ama ele. O egoísta ama, só ele. Mas já ama, entende? Então é aquela coisa assim, a gente vê a vida conforme as nossas crenças. E as nossas crenças, elas são muito sustentas pelos nossos pensamentos. Então, se você não muda o pensamento, você vai ter sempre as mesmas crenças. E você vai ver sempre a vida igual. A cada momento que eu leio, a cada momento que eu aprendo, eu coloco isso nas minhas visões. E eu nunca vou ver a vida como eu via antes. E, evidentemente, eu sempre vou ter que descobrir. E quando eu descubro a vida, eu não estou dissociado a ela, eu sou vida. E como eu vejo desabrochar uma flor, eu também sou capaz de desabrochar. Como eu vejo o curso do rio, eu também tenho o meu curso. Quando o rio encontra uma pedra e não briga com ela, dá uma volta, eu também o sigo. Eu também o faço. Mas também não estou aqui para brigar ou para condenar quem esteja brigando com a pedra, quem não tenha seu curso, quem não faça isso, aquilo, outro. Deus nos deixa profundamente livres. Okay. O tempo todo, mas não por todo o tempo. Porque tem uma hora em que ele vê que é imprescindível a gente entrar no ritmo dinâmico da vida. Então não sou eu que tenho que dizer o que falta, o que é necessário ser falta. Cada busca é individual. Ok, muito obrigado aí, Silvio, pela sua atenção, pelo seu carinho, sua disponibilidade. Nós agradecemos a presença de todos. A gente está com 1h27 já de live. E a gente quer comunicar que, no caso, terça-feira, a gente tem uma live sobre a questão das evocações, 19h30. Participem. De hoje a 8 dias vai estar conosco, nesse horário, às 16 horas, a nossa amiga de São Paulo, Rogério Olimpo, a história da arte e a doutrina espírita. E no dia 28/3, Luiz Fernando, que será no domingo às 19h30. Luiz Fernando vai tecer comentários sobre o cotidiano e a psicologia da mediunidade. Então, as suas últimas. E vimos, antes que eu seja puxado da minha orelha, né? O nosso irmão Wagner sempre lembra que baixe no seu smartphone a nossa web rádio, vá lá no Play Store, e aí você vai ter palestras como essas, perguntas e respostas, vindas da onde? De seminários, de congressos, de espiritismo em pílula, com perguntas e respostas bem rápidas. Ajude-nos a auxiliar. Se inscreva, comente, não só escreva, mas comente, deixe seu like no nosso canal e divulgue o nosso canal. As suas últimas considerações, Silvio, antes que a gente faça, depois a gente vai fazer a prece. Não se preocupe com a noite. Após a noite, a madrugada se apresentará mais branda, mais leve, mais serena. E após a madrugada, o sol novamente descortinará uma nova possibilidade, uma nova probabilidade. E você terá condições suficientes de criar uma nova noite, de repousar numa nova madrugada e ser outro num novo amanhecer.
Então, meus amigos, agradecemos a Silvio e a todos vocês que fazem parte dessa live, desse canal, que todos os sábados às 6 horas. A nossa prece vai ser uma leitura de uma mensagem deste livro, Tens um Tesouro. Quem quiser, entre na nossa rádio, Web Rádio Reviver, e peça, porque vai a preço de R$ 35,00, com frete já incluso. Para onde? Para qualquer parte do país, tá bom? Vamos fazer uma leitura breve da mensagem intitulada O Sentido da Vida. De onde eu estava, vi as estrelas brilharem sem nenhuma nuvem que dificultasse a vista, envelhecida que se encontra. A aragem fresca amenizava as raras ondas de calor que assomavam em meu coração. Ao longe, via vultos dançando com as folhas que caem dos galhos das árvores, beijando o ar. E sem entender tudo, e tanto que me cercava, sentia ao longe a canção da esperança. E quando saí do cume da minha ilusão e fui ao vale, o sentido da vida se fez pleno em meu espírito. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos ilumine. Agradecemos, Silvio Romero, seu carinho, sua atenção que tem para com a nossa casa. Nosso irmão Wagner agora fazer o encerramento, por favor. Vocês que estão conosco aí, muito obrigado. Pessoal do Lado José, pessoal em várias partes do país, estamos muito felizes. Pode encerrar, Wagner. Solta o layout a dele.